esse é o programa que te move. Esse é um projeto pessoal, que eu já falei aqui no primeiro episódio, né? Um projeto que surgiu aí diante das minhas questões, no meio da pandemia, diante dos meus conflitos internos, da minha busca, né? E aí surgiu essa ideia de fazer o que te move. E hoje, nesse segundo episódio, eu vou conversar com uma pessoa que é um amigo querido, e o nosso primeiro encontro, né, onde a gente se encontrou pela primeira vez, foi no Serpaf, em Sete Lagoas, e ele chegando assim na minha sala, já assim, né, dizendo para que veio ao mundo mesmo. E eu pensei, que essa coisa louca, gente, que eu preciso conhecer. Desde então a gente se ficou assim, bem conectados, né? E é o Felipe. E já antes de te dar boas-vindas, Felipe, eu já quero falar uma palavra que para mim remete a você, que é sabedoria. Porque assim, Felipe sabe viver, sabe? Ele é uma pessoa assim que, não sei, sabe? Assim, uma pessoa que inspira. Ele é assim, deixa a vida me levar e tudo corre maravilhoso, no bom sentido, sabe, na leveza, na fé. Então, ele é uma pessoa que me inspira por isso, assim, sabe, de ter uma capacidade de ressignificar as coisas ruins da vida de uma forma impressionante. Então, seja bem-vindo, filho. Gente, já chego com uma responsabilidade dessa, né? Uma apresentação dessa, meu Deus, nem eu esperava. Fico muito honrado de estar aqui com você nesse segundo episódio, né? De fazer parte coletivamente dessa ideia, né? Desse propósito que nasceu no seu coração e que agora chega e compartilha, né? Com várias pessoas aí que tem a oportunidade de estar com a gente sentado nessa roda de conversa, mas no conforto do seu lar, né? De estar ouvindo uma palavra, ouvindo um pouco sobre o dia a dia, ouvindo outros diálogos, né? Às vezes é tudo aquilo que a gente quer conversar com as pessoas. E muito obrigado por a apresentação. E tamo junto, né, Gabi? Tamo junto sempre. Que bom. Então, quem é Felipe? Vamos lá. Então, Felipe, eu costumo dizer, né, na minha apresentação, para os ouvintes, né, que nos acompanham, eu tenho um Instagram que chama Tio Fio, onde eu presto um serviço para ajudar as pessoas da comunidade a ascender a universidade, e daí a gente vai tentando fazer todo o acompanhamento para promoção social, né, através das oportunidades por meio do CRAS, prefeitura, entre outros. Lá eu me identifico como um preto latino-americano, né, que nasce na periferia sete lagoana, e que dentro disso me propus a fazer a comunicação, de estar ligando todas as pessoas, não importa o local que se encontra, né, as dificuldades que são colocadas, até onde for necessário, porque eu acho que, assim, tudo pode ser conectado. Eu brinco que do diretor ao papa, né, por causa dos outros programas e projetos que eu participo, como Economia de Francisco e movimentos estudantis, entre outros. Você quer mudar o mundo, Felipe? Eu acho que mudar o mundo é um sonho... Eu não gosto dessa palavra, mas um professor em Portugal, durante meu intercâmbio, eu fiz uma apresentação para ele sobre Marx, eu acho que pode falar esse nome, né? Como um filósofo. E aí ele falou comigo que eu sou muito utópico, que eu acredito que eu posso mudar o mundo e tenho força e brilho suficiente para mudar, mas só que o mundo é muito grande. Mas que ele bota fé que eu vou mudar. Mas você muda o mundo. Ah, Então, o que te move, Felipe? então, na verdade, eu acredito que a gente, hoje, né, a nossa comunidade, a nossa sociedade, as pessoas que habitam o planeta Terra e que compartilham essa casa comum, né, esse bem de todos, a gente se perdeu dentro de várias conexões e convenções que a gente foi fazendo, dentro de acordos que a gente foi fazendo, e hoje a gente encontra uma desigualdade tremenda, uma desigualdade assim, em que, por exemplo, semana passada saiu um estudo que a gente tem 50% da população brasileira vivendo em situação de insegurança alimentar. Então a gente não está conseguindo comer. E não é assim, uma pessoa que a gente vê na rua, outra pessoa. A gente está falando de 50% da população brasileira. É metade
de um país continental. Então, assim, o que me move é conseguir identificar essas fragilidades e esses sistemas que as pessoas são submetidos e tentar transformar. Porque eu acho que existe caminhos, existe possibilidades. As pessoas às vezes não têm tanto acesso. Então, eu gosto de abrir caminho, aproveitando aí a segunda-feira, né? É isso Fazer que me move. conexões, né? Conectar as pessoas. Eu acho que é isso que me move. Eu te vejo muito assim, nessa palavra de conexão, assim, sabe? De ser, você é ponte, assim, você faz ponte o tempo inteiro, no mundo inteiro. Então, é esse sentido, assim, para mim, que eu vejo para você. Que lindo. Você sabe Então, a palavra que eu Felipe, pensei pra você, Gabi? Já te interrompendo, desculpa. ah, Eu pensei pra você uma pode palavra falar. que me representa muito você. Eu acho que a gente teve experiências, né? A gente ainda não falou um pouco sobre, mas a gente já teve experiências na América, na Europa, no Brasil, Portugal, na Alemanha junto, né? Já vivenciamos experiências incríveis e que foram de fato transformadoras e que foram, assim, fundamentais em construir o nosso ser em quem a gente é hoje. Eu acho que é, ter tido essa oportunidade e estar junto nessa oportunidade foram coisas assim que contribuíram bastante para a gente se formar e ser quem que a gente é hoje. E dentro dessa palavra, eu acredito que você é uma pessoa destemida. Você é uma pessoa que Sim. vai. Você é uma pessoa que, assim, às vezes tem Ai, tô doida pra dificuldade saber a para ir. palavra. Oi? Doida pra saber a palavra. Eu te acho destemida, é a minha palavra. Ah, destemida, que Eu acho você lindo. muito destemida. Eu acho Nossa, assim. Felipe, Oi? muito sentido para mim. Tem É. muito sentido para mim essa palavra. Conexão total, né? Conexão, não sei por quê, mas eu parei para refletir, assim, fiz uma meditação e pensei em tudo que a gente viveu, né, em tudo que a gente compartilhou. Tenho sua foto aqui do lado da minha cama, não vou mostrar que meu móvel tá bagunçado, mas refleti sobre tudo. E para Oi, mim você tem essa coragem, você é destemida, você vai, você faz. Felipe. Eu sei um pouco da sua história, que é Uhum, assim, eu sei que a religião tem um papel muito forte na sua vida, porque a sua mãe durante um tempo foi pastora, né, uhum. evangélica. E aí eu queria te perguntar uma coisa, assim, onde que você acha que, e se existe nessa possibilidade de fé e ciência, onde que você acha que elas se encontram e onde é que elas se encontram? Boa. É, vamos falar. Fé e ciência, né? É um assunto bem polêmico quando a gente vai analisar é, as duas em esferas separadas, né? Na forma como ela é colocada, na forma como hoje o mundo é visto e dividido dicotomicamente, é um pouco difícil você associar as duas ideias e você ter alguma ideia que transita entre as duas. Mas eu, Felipe, né, o tópico do meu jeito de ver o mundo, de vivenciar e de experienciar o mundo, eu acredito que as duas elas se dialogam. E na verdade elas se podem complementar, porque uma coisa é você ter a fé, né? Outra coisa é as religiosidades que você é submetido. Então eu acredito que possa sim ter uma fé, possa sim ter uma, uma crença, né? Você pode ter uma convicção que é a sua forma de escapar da realidade, que é a sua forma de concentrar a sua fé, de concentrar as suas energias, e isso pode transitar muito bem dentro da ciência. Olha que é um biólogo, hein, gente? Licenciando em ciências biológicas. Uhum. É, Então, você eu, acredita que as duas elas se encontram ali de uma forma harmônica? eu acredito que existe esse encontro de forma harmônica, mas acredito que esse encontro não está sendo feito, não está sendo realizado atualmente. Então, assim, para mim, Felipe, hoje não existe, mas é possível. Eu Uhum, ainda acredito entendi. que é possível. Interessante essa perspectiva. Que E foi. aí, só um parêntese que Uhum, eu não falei também no início do vídeo. Aqui, quando eu apresento a pessoa, como eu apresentei o Felipe, eu não apresento currículos e nem trajetórias, eu deixo isso para o final. Porque agora a gente está falando da essência. E uhum. depois, no final, aí a pessoa vê lá, porque no primeiro vídeo me perguntaram, mas quem é essa pessoa? O que que ela faz? Eu falei, calma, no final do vídeo você vai ver o que ela Calma. faz, mas é basicamente isso. A minha psicóloga diz que a Mas e espera aí, faz Felipe, parte, assim, né?
da análise. Ela fala que a espera faz um processo fundamental, E aí então a gente calma. desconstrói, né? Uhum. Porque E antes de aí também ser sair tudo, né, daquele eu sou Felipe. estereótipo. De sair daquela caixinha acadêmica que a gente vive às vezes, ou Total, caixinha né? de curricular, até a competição mesmo que é nos imposta, né? De eu preciso de ter feito isso, de ter ultrapassado isso para ser tal coisa. Na verdade, não, na verdade, a gente precisa de viver, existir, se formar e se construir. Aí a gente pode ser o que a gente quiser, né? Não ter que fazer alguma coisa para que a gente forme. Existe uma outra forma de se dividir isso dentro dos mundos acadêmico, científico, trabalho, entre outros. Mas seria importante se a sociedade É começasse ser, a né? refletir. É ser, é muito mais o que é interno. É por isso que eu falo que eu acredito que existe a possibilidade de dialogar entre a ciência e a religião. Porque, por exemplo, a maior parte das descobertas científicas do mundo foram descobertas pela religião. Darwin desenvolveu algumas pesquisas dentro da igreja, Lamarck, entre outros. Então, assim, existe a fé em que as coisas acontecem. A gente só precisa de tratar isso de uma forma amigável e saudável. Interessante. E quem é Deus para você, Felipe? Nossa, essa é boa, hein? Quem é Deus? É... Para falar em quem é Deus, eu gosto de refletir um pouco sobre o que o Papa Francisco ele nos traz na Laudato Si, né, que foi uma encíclica que moveu alguns anos da minha vida e move até hoje, onde que eu faço parte da economia de Francisco, né, junto ao Vaticano, e dentro disso, eu acredito que Deus, ele é a pluricidade que existe dentro de cada um, porque ele é uma conexão invisível, amórfica, mas que ela tem um sentido e ela conecta-se com as outras pessoas e com a divindade das outras pessoas. Então eu acredito que Deus é um elo que consegue ligar o nosso existir, né? Porque o que dá sentido a todo o funcionamento biológico e isso conecta e ultrapassa. Para mim seria como uma ligação quase telepática, assim, que a gente pode Nossa, transpassar e estar compartilhando. Porque é onipresente, né? É onisciente. Então, é a única coisa que perpassa todos nós de forma igual, assim, para mim, o que eu acredito. Então, é uma consciência coletiva. eu tô tentando aqui raciocinar, assim, eu tô tentando imaginar, assim, com esse ideal que você tem, assim, é bem, né, assim, para mim é bem complexo, assim, fazer essa, você consegue, né, conectar a razão ali com a fé, com algo, né, com a divindade, assim, de uma forma muito tranquila, né, assim, não tem muito conflito com isso. Porque eu acredito, né, que a transdisciplinaridade, né, a multidisciplinaridade, essas novas terminologias que hoje ganharam, né, bastante destaque e esse destaque é positivo que se exista, né? Não estou fazendo um coro negativo, mas essa pluricidade, ela nos propõe um diálogo que, para existir esse diálogo, ele precisa de transpassar em diversas áreas, né? E a gente precisa de pegar esse conhecimento e, de alguma forma, reunir esse conhecimento e tentar achar o que entre ele é verdade pra gente ou não é, porque a verdade é uma questão de vivência, né, daquilo que você acredita, daquilo que você construiu, dentre outros. Mas você me pegou nos dias filosóficos, eu tô terminando de ler um pouco, tá até aqui do lado da minha cama. Freud. Eu tô, tô lendo o Você Freud. é filosófico. Eu gosto, né? Tô aqui, ó, Não foi só à na. toa que eu te chamei, não, querido. Tô aqui, ó, lendo Freud. Olha, muito Tô bem. lendo Então, isso Psicologia aí, das depois a gente Massas. faz outro bate-bola que vai ter mais profundidade, né? Então, Nossa. Felipe, eu sei que você é uma pessoa que Felipe relaciona bem com qualquer pessoa do planeta Terra. Assim, na boa, pelo menos que eu vejo. Então, eu queria saber assim, como se relacionar sem surtar. Ensinar. É. O surto, ele é inevitável, né? Eu acredito, assim, que é porque as pessoas são muito diversas, as pessoas são muito plurais. E às vezes, a gente
não consegue abarcar toda a pluralidade. E nem é objetivo que a gente alcance, né? Porque eu acho que todo mundo tem as suas limitações, todo mundo tem os seus elos, todo mundo tem os seus pontos finais. É, como se relacionar sem surtar? Para mim, eu acho que se você se relaciona, ele tem que partir de um diálogo, né? E pra mim, eu acredito no diálogo como base de qualquer tipo de relacionamento e qualquer tipo de relação. Então eu acho que eu tenho que ter intimidade suficiente pra chegar e pra dialogar e falar assim, olha, você fez isso e eu não gostei, eu vou surtar com você. E eu acho que a pessoa tem que estar aberta a receber isso também, porque você não tá falando com ela porque você não gosta dela, isso não é uma briga, né? Isso é simplesmente você falando com ela que às vezes vocês podem continuar a Mas eu amizade bem, acho né? que tem uma coisa Oi? Uma coisa minha, pessoal, assim, tirando que eu sou Eu acho geminiano que com eu acho ascendente em que tem uma câncer. coisa sua que é muito. Não, que é muito. Não, é porque tem uma coisa sua que é muito assim, que você filtra, entendeu? Aquilo te incomoda, aquilo você ressignifica, você elabora aquilo de uma forma assim. Vamos Sei, descer no sabe? assunto Não polêmico. sei, talvez seja isso. Vamos problematizar. Então, eu Ah, acredito, assim, após, né, alguns tempos de estudos aí dentro da licenciatura em biologia, a gente tem algumas disciplinas de psicologia. E a gente aprende um pouco sobre como que, às vezes, alguns fatos, algumas características, alguns traumas, eles podem ser uma forma de diálogo, né? E pode ser uma forma de resistência. Porque se. Se existe uma polifonia, né, de uma parte, e você já utiliza o seu mecanismo de defesa, que é um filtro, né, como você cita, e se você utiliza esse mecanismo de defesa cotidianamente para escapar dos problemas que são, como eu posso dizer, que são rotineiros dentro de uma comunidade periférica, né, principalmente de alguns centros e metrópoles urbanas, isso quando você chega isso para uma comunicação, onde que, embora você tenha pessoas diferentes, mas todas ali têm uma mesma ideia, um mesmo diálogo, eu acredito que é possível fazer esse diálogo. Então a gente filtra ali, eu já filtro as coisas que realmente. Eu falo assim, olha, porque se você realmente pegar esse filtro, for pegar tudo que te incomoda e guardar, eu acho que só você que fica ruim com isso. Ou você fala, ou você descarta. Eu acho que pra gente conseguir ter saúde, né? Saúde mental, porque as relações, cada relação, ela vem carregada de alguma coisa, ela vem carregada de uma história, ela vem carregada de um contexto. E aí, assim, numa conversa a gente não consegue desconstruir todos os contextos, mas alguns apontamentos têm que acontecer. Isso é uma coisa que está acontecendo, que já deu uma diferenciada. Mas eu acho que é importante. Nem todas as pessoas conseguem, mas eu acho que é um passo, assim. ai, Oi, 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 oi. Voltamos do a gente voltou para break. programação normal. Voltamos. Após o reclame do Plim Plim, estamos de volta. É que deu tanta audiência, Que sabe? caiu, meu. Mãe, eu tô famoso, mãe. Deu tanta audiência que eu tive que puxar os comerciais. Teve que deixar os patrocinadores aparecer, né? Porque senão. Então, Felipe, como que você gostaria de ser lembrado para a eternidade? É. Como que eu gostaria de ser lembrado pra eternidade? Eu acho que assim. Nunca tive grandes objetivos, porque as possibilidades que eram dadas eram poucas, né? Então, assim, dentro do contexto onde fui criado, eu acredito que ter, por exemplo, um curso técnico já é uma coisa que já era um sonho, além da maioria das pessoas. Ter um curso superior já era uma conquista, assim, para marcar a eternidade. Então, eu sempre me foquei bem nas pequenas conquistas do dia a dia. Belchior, né? Hoje os meus delírios são os fatos reais. Mas. Eu não tenho muitas pretensões no mundo. Eu acho que o que eu consegui fazer, a quantidade de pessoas que eu consegui ajudar pra mim, já é suficiente, assim. As pontes que eu consegui interligar, porque o mundo hoje, o problema do mundo é a falta de comunicação. Por isso que a gente tem, assim, diversos problemas, diversas
crises econômicas, sanitárias, ambientais, sociais. Então, eu acredito que as pessoas precisam de sentar todo mundo e dialogar. Eu brinco que o dia que a gente conseguir fazer uma roda de conversa no Brasil inteiro, sentar todo mundo e dialogar, a gente vai ficar um mês, mas a gente vai chegar a um consenso e vai dar certo. Porque a gente Ai, precisa de se gente, ouvir. adoro, gente louca. Fazer uma roda de conversa com o Brasil inteiro. Tem que ser, tem que bater uns tambor, tem que fazer um almoço coletivo. Gente, é tudo que precisa, Fazer uma sabe? dança, mexer a pelve, né, filho? Com certeza, Mexer a gente. pelve. Dá uma mexida, uma espreguiçada, todo mundo assim, ó, levantar e falar, gente, E vamos chamar óleo desabafar. do corpo, né? Com certeza, gente, fazer uma Mexer o chakra meditação. raiz, que é ó, movimento. Com certeza, Isso que move chamar, a né? gente, né? Os Isso que me diálogos. move. Isso que nos move, né? Essa E, possibilidade. é, As e conexões aí, dessas como que essa pontes. conversa te moveu, Felipe? Nossa, assim, é uma conversa que ela é mão dupla, né? Eu tenho um amigo que ele faz parte, que ele trabalha com a terapia do diálogo. E eu acredito que muitos dos nossos males, né? Como eu disse quase agora, tá na comunicação. Então, acho que muitas das coisas que a gente tem interna e que se sai pro externo em formas de enfermidades, em forma de várias coisas, elas podem ser tratadas mediante a uma atenção, a um diálogo, a essa possibilidade de uma conversa espontânea, né? De se abrir, de se sentir, de se ouvir, de se permitir filosofar e refletir sobre o que você pensa, sobre a vida, sobre outros, né? Então, estar aqui hoje no que me move a pensar mais esses espaços de conexão, a esses espaços de diálogo, para além dos formatos que a gente conhece na sociedade, no nosso cotidiano. Então, para mim, soou como essa oportunidade de se ouvir, né? Se ouvir um pouco, porque a gente está sempre comunicando, a gente nunca para assim para filosofar, para se refletir e se ouvir. Então, para mim foi esse espaço assim de escuta, um espaço terapêutico, diria. Ai, que bom, fico muito feliz, porque para mim foi a mesma coisa. Para mim também me trouxe muita energia de fazer, de saber que o que a gente faz importa. Então, assim, quando eu te vejo falando, vejo que tudo que eu faço também importa, assim como você faz tantas pontes maravilhosas, tanto seu trabalho, tudo que você faz é tudo tão bonito, e que isso me inspira muito, assim. Obrigada, Felipe, por ter aceitado, por estar aqui se expondo, né, nesse diálogo, nessa troca. Obrigada, e obrigada também a você que assistiu até o fim. Um beijo e te cuidem. Obrigado, Gabi. Beijo, pessoal.